dia, pessoal. Estamos aqui com o nosso segundo episódio da nossa edição especial do GBcast aqui no CEF. Agora eu tô com um novo parceiro, Dirney, aqui do meu lado. Bom dia, se puder se apresentar, Olá, agradeço. pessoal. Obrigado aí pelo convite, estar aqui participando. Eu sou o Dirney, sou gerente técnico da G2 Base, uma empresa aí do Grupo Gerdau. E hoje estamos aqui com o professor, doutor Paulo Albuquerque, para poder ser entrevistado aí pela gente, não é, Mari? Pudesse apresentar, tudo bem que dispensa apresentações, mas se pudesse apresentar um pouquinho. Tá bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite, estar aqui com a Mariana, com o Dirney, né, conhecidos de velho conhecido, né, Dirney? Então, aqui, já sou engenheiro civil, já faz um tempinho, né, sempre trabalhei com fundações, professor da Unicamp já faz também um bom tempo, né, a gente está aqui tentando contribuir um pouco com conhecimento, né, e bater um papo aqui com os nossos amigos, né? Eu tive o grande prazer de ficar com o Paulo por 2 anos, né, Paulo? Quando eu fui Foi. diretora do Núcleo Jovem da BMS, o Paulo também estava nessa diretoria. Foram 2 anos muito legais, embora a pandemia, né? Embora a pandemia. A gente conseguia se encontrar online, virtualmente. Tivemos trocas muito legais. Foram 2 anos muito Época especiais. do Cobranseg 2022, Exato. né? Paulo, eu sei que ainda está no começo, mas assim, o que você está achando do CEF? Você já consegue ter alguma perspectiva, alguma opinião? Então, Mariana, assim, eu percebi, né, o tempo que eu dei uma andada, né, ele cresceu bastante, né, da última edição, né, acho que as edições vêm se superando, né, desde do pós-pandemia, né, que teve acho que 2022 ou 23, acho que eu não me recordo. Eu acho que está grande, né? E a gente vê isso em função das empresas, né? Especialmente as empresas de máquinas, né? Então, se o evento tá bom, se o mercado tá bom, as empresas de máquinas estão juntas com a gente, né? As empresas executoras. Então, assim, eu acho que tá sendo um sucesso, é um sucesso muito bem organizado, né? E é gostoso estar aqui, né? Rever os amigos, né? E estar aqui junto com o mercado de trabalho, né? Isso pra gente da academia é importante também, né? Legal, o CEF tá muito cheio Tá mesmo, cheio. tá muito legal, assim, já deu pra perceber. Paulo, aproveitando que você tá hoje também como diretor da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, queria já fazer uma primeira pergunta, que é como que você tá vendo essa parte de financiamento para as pesquisas, na parte aí do governo, da faculdade, esse incentivo para as pesquisas? Dirney, assim, o mercado, as pesquisas, né, vêm muito de recursos de governo, né, pouco financiamento da iniciativa privada, mas a gente teve muito corte, né, nos últimos anos, principalmente cortes federais, né, nos últimos 2 anos melhorou um pouco, né, mas ainda é muito pequeno em função do que a gente precisa. A gente é muito dependente ainda do apoio das empresas, né, de desenvolver trabalhos práticos e que possam trazer para o mercado. É diferente, né, uma pesquisa na engenharia civil e uma pesquisa na área de fármaco, por exemplo, né? Sim. Uma área de fármaco, você muda o medicamento, né? Você consegue fazer um trabalho com, vamos imaginar, com custo proporcionalmente menor que o nosso. Né, a gente vai fazer um trabalho na engenharia civil, a gente gosta de fazer parte prática, um custo às vezes pode chegar aí 300, 400 mil reais em termos de executar a fundação, né, provas de carga e tudo. Então a gente está tendo uma dificuldade. E hoje o cenário, né, para os órgãos de fomento é que está tudo muito atrelado às publicações. Né? E as publicações estão atreladas ao que chama fator de citação. Então, você vai Entendi. pedir um projeto, por exemplo, FAPESP, né? Se você não tem um fator de citação, que se chama de índice H, grande, e tem uma contribuição internacional, um parceiro internacional, praticamente um não se recebe. Tá? Então, aquele pesquisador que está começando hoje, ele está tendo muita dificuldade em inserir, né, suas pesquisas, seu financiamento, com a ajuda de recurso público por causa disso. Né, aquela velha história, né, de assim, você não consegue porque você está começando, mas se você está começando, como é que você vai conseguir? Né? Então, aquela velha história, está muito difícil. A Unicamp, ela tem uma vantagem, né? Ela tem os recursos próprios, Tá. né? Então ela tem um programa lá agora, que é um programa de jovem docente, né? Então ele envia um projeto e tem um edital anual
que ele consegue recursos para fazer pesquisa com recurso próprio da própria universidade, né? Legal. Coisa que não tinha quando eu entrei. Mas isso é muito em vista da escassez, né, dos recursos públicos. Então, ela está financiando o jovem pesquisador, né, um programa de jovem pesquisador, para ele dar o início para a carreira dele e aí começar a dar o start, né? Então, a gente está muito dependente hoje de empresas e do próprio financiamento. Por sorte, a gente tem uma Unicamp, uma USP aqui Claro. no estado de São Paulo Que que ainda tem recursos consegue. para isso. Né? E a FAPESP, mas a FAPESP hoje ela quer mais fazer projetos multidisciplinares, Uhum. projetos que envolvam grupos de gente. pesquisa, muita gente, e áreas muito específicas, as áreas de sustentabilidade, né? Algumas áreas, e a nossa área, infelizmente, da engenharia civil está ficando um pouco para trás nesse ponto. Não, Professora, e aproveitando o gancho, como é que tá a interação dos alunos com o mercado de trabalho e pesquisa, né? Porque eu lembro que na época do meu mestrado, a grande dificuldade era, assim, conciliar, né, o estudo acadêmico com o mercado de trabalho. Como que anda isso? A maioria dos alunos são só estudantes ou a maioria está conseguindo fazer esse bem bolado? a maioria dos nossos alunos, o perfil da Unicamp é a maioria já trabalham, já são do mercado de trabalho. Sim. Né? E tem ano que entram alunos que não precisa, a maioria não precisa de bolsa e sobram bolsas. Ah, A bolsa de estudo para mestrado, doutorado hoje na Unicamp sobra, porque a maioria dos é o perfil do nosso aluno, né? Que está muito próximo de São Sim. Paulo. uhum, Então a gente tem muitos alunos de São Paulo que não dependem de da bolsa. Mas aí tem o lado que é bom, mas tem um lado, e outro lado bom é que você traz A a empresa prática, junto. empresa, a também. prática, o Dirney é um exemplo disso, né? Traz a prática, mas o tempo do mestrado ele aumenta um pouco. Sim. Né? Mas a Uhum. Unicamp tem uma outra vantagem que você faz como aluno especial as disciplinas, depois entra para fazer o trabalho final, não tanto mestrado, doutorado. Mas e o mercado, eu vejo o mercado aquecido. Né? E o mestrado ele é inversamente proporcional ao mercado, né? Exato. Se o mercado tá bom, some os alunos, né? É. Eu me lembro em 2016, tinham bastante alunos lá, né? Naquela época, 2016, 2017. Exatamente. Tava bombando, né? Tava Que talvez o bombando. mercado de trabalho encolheu um Encolheu um pouco pouco. e todo mundo acabou indo para as É isso. universidades. E vocês sabem que na época quando o mercado tava bom, né? E a gente tava recebendo e aqui os países Colômbia, Peru, né? Eles não têm um programa de mestrado ou doutorado tão, né, Sim. Forte igual a forte quanto o gente. nosso. Então eu recebi muitos alunos da Colômbia, do Sim. Peru, para fazer mestrado com a gente com bolsa. Legal. Eles já chegavam aqui com bolsa e hoje Não tem mais. não tem eu mais. estudei com vários, eu brincava, era eu e os peruanos. A É. gente ia eles falavam bandejão, Bandejão, feijão. feijão, Eles falavam, é. vamos no bandejão. E eles tinham muitos. Isso, nossa, eu fiz mestrado. Será que eu conto? 2000. Bom, eu entrei no mestrado em 2005, então imagina, desde aquela época. Já tinha Já bastante. tinha. Mas e agora andou sumindo um pouco, né? E também acho que algumas universidades já conseguiram já formar seus programas de pós-graduação que não Sim. tinha na época. Então e às vezes são professores que fizeram mestrado, doutorado aqui na Universidade Brasileira, Legal. voltaram e implementaram. Implementaram lá. Né? Legal. É muito legal isso. Professor, saindo um pouco dessa parte acadêmica, indo agora um pouco até de um tema que vai ser discutido numa mesa redonda aqui no CEF, que eu sei que você, junto com o seu doutorado, é autor de um livro de hélice contínua e estaca ômega, né? Um livro aí que a gente consulta, que foi feito até algumas exumações de estacas, um livro muito legal, recomendo pro pessoal. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ponta, estaca, hélice, podemos considerar ou não? Meu Deus do céu. Já vou lançar a pergunta polêmica aqui, Mari. Por favor, me diga para mudar os projetos agora. Realmente é um dilema, né? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? O meu doutorado, eu defendi em 2001, estava no começo, naquela época, o começo das estacas hélices, né? Eu tive a sorte de pegar bem no começo das hélices, né? Em 1997, eu acho, que eu comecei o doutorado aqui com o professor Faisal na Poli, e aí eu tive uma empresa que até hoje está no mercado, que estava entrando com a hélice. E aí a gente fez um projeto grande, fez hélice e estaca ômega, que é uma estaca que hoje é a estaca hélice de deslocamento, né? E a gente fez um campo experimental muito grande lá na Unicamp, com esses tipos de estacas, tanto para trabalhar tração e compressão. Enfim, fizemos as provas de carga.
E aí, depois das provas de carga, a hélice realmente mostrou um desempenho melhor. Aí teve a ideia, vamos exumar as estacas. Né? Então foram feitas exumação de estaca hélice, uma escavada e uma ômega. Eram Uhum. estacas de 12 metros e 40 de diâmetro. E foi feita uma exumação bem feita, foi feito um poço que a gente conseguiu extrair a estaca toda, dos 12 Certo. metros dela. E para surpresa nossa, a ponta da hélice e o nosso solo com SPT-10 aí, ficou o formato dotrado, os dentes dotrado e ficou oco, né? Ficou oco a ponta. Então Olha não só. tinha ponta. E as provas de carga instrumentada não mostraram realmente ponta, né? O comportamento foi de estaca escavada. Lógico, um solo com baixa capacidade de suporte, tudo bem. O ganho maior foi no atrito lateral pelo processo executivo da estaca. Mas com o tempo, né, eu fiz muitas provas de carga no Brasil inteiro, provas de carga instrumentada, com a Neuza em Brasília, com os amigos de Maceió, né, com vários colegas no Brasil inteiro, e nessas provas de carga instrumentada, a maioria dela não tinha, ou a ponta é muito pouco preponderante. Eu lembro um caso que a gente fez em Maceió, com o pessoal da GM, uma estaca, entre outras, uma estaca hélice que foi realmente preparada a ponta dela, nesse Certo. solo com mais alteração. Eles tinham uma peça na ponta da estaca e realmente essa mostrou, né? A instrumentação mostrou. Então, assim, hoje, num solo convencional sem um tratamento, eu não consideraria ponta. Tá. Né? Até na aula eu até falo muito disso daí. Eu acho que para você considerar ponta e hélice, no meu ponto de vista, das Certo. experiências que a gente tem, você tem que ter um material mais competente e entrar com esse trado competente e fazendo uma concretagem, né, da Sim. ponta adequada. Essa é a minha visão. Eu sei que alguns colegas compartilham, outros não, mas é a visão que a gente tem de fazer várias provas de carga instrumentada aí, Sim. não só em Campinas, mas espalhada por aí, Eu né? acho que até fomentar a instrumentação mais, né? Então você tá Exatamente. na dúvida, faz uma prova de Faz. carga piloto, a gente tem as estacas de helicoidade de reação que facilita muito as provas Sim, de carga, sim. Verdade. instrumenta e vê se tem realmente comportamento de ponta, se pode ser considerado isso no projeto ou não, né? E a É. instrumentação hoje está muito barata, né? O que é caro a instrumentação é o equipamento de aquisição, mas também não é tão caro assim. Hoje eu posso dizer que um custo de uma prova de carga convencional para uma instrumentada é 10%, 15% a mais. Nada. É pouco. Se você tem Pelo dúvida, ganho. faça, É. né? Faça uma instrumentação. Procura a gente, procura, né? Ô, professor, mas sabe que, aproveitando o gancho, né? Sim. Eu tenho visto muito projetista e tem muito projeto que diz assim: olha, a gente, por exemplo, tem um solo muito ruim, aquele solo típico SPT ruim, 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 de repente, bom, bom, bom. Aí pede máquina com um torque especial XPTO para entrar neste material, para se poder considerar a ponta. Eu fico um pouco de receio de a gente não ficar muito na mão do executor? Ou não? Ah, sim, eu acho que fica. Fica sim. É. Aí você tem que ter o acompanhamento ali. É difícil, né? É difícil. Ficar na mão do executor é complicado. E aí, Quando a gente projeta, né, e a gente sabe ali quais são as 3 empresas que são possíveis, que vão executar e são empresas de confiança, eu não tenho dúvida nenhuma que nasce um sim, projeto. Quando você faz um projeto que você simplesmente despacha por suprimentos e ele orça com quem Ah. for, não tem não tem como como. Você ser o não mesmo garante. projeto, não garante. É, Então, acho que isso que às vezes falta também, né? Essa interação Parceria, verdade. com a Verdade. construtora para a gente poder falar assim, não, você quer um projeto talvez mais econômico, um projeto que eu possa explorar um pouco mais os solos, os coeficientes, mas espera aí, tem que ser essas empresas aqui, como a gente já faz até com prova de carga, com ensaio de carregamento dinâmico, que é muito polêmico nessa parte de interpretação, etc. Importante. Paulo, aproveitando, foi ontem, né? Você deu um isso. mini curso sobre prova de carga. Aí, quais foram os principais pontos abordados? O que você poderia falar um pouquinho aí pra gente sobre esse mini curso? Não, é legal desses mini cursos, tantos mini cursos que a gente dá, ou até o da Unicamp, a gente tem muita gente com experiência, né? Projetistas, né? Executores. E ontem teve uma discussão muito interessante, foi a questão da redução do 1,6, né? Quando você faz prova de carga a priori, né? E realmente é um ponto a se discutir, né? Porque
Se você pegar uma análise de probabilidade de risco, dependendo da prova de carga que você faz, os resultados, você não vai poder fazer uma redução no fator de 1,6, né? Fator de Verdade. segurança. Então, é uma questão, assim, para você, vem da norma, eu acho super válido, né, para você fazer provas de cargas a priori, mas eu acho que, assim, tem que tomar um cuidado, como até o professor Davi comenta, né, dar fórmula para engenheiro é complicado, né, porque ele acha que aquilo ali é a verdade, né. É, Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que só fazendo mais provas de carga, eu acho que esse 1,6 é legal, dá uma economia, mas a gente tem que tomar um pouco mais cuidado, né, quando se trata de fundação, né, sim, do que a gente está mexendo com coisa que a gente não conhece, natureza. né? Então é difícil, né? E a gente, às vezes, a pessoa fala, não, 1,6 está garantido, mas será que em termos de probabilidade de risco, probabilidade de ruína, que é aquilo que o professor Alok sempre fala, será que te dá segurança? Aham. Será que a probabilidade, o 1,6, a probabilidade de risco é maior ou menor que trabalhando 2? E às vezes não, né? Então a gente tem que começar a fazer os projetos mais usando o risco, né? Sim, Com mais dados de sondagem, um pouco mais de prova de carga, mas a gente dá para reverter isso daí, mas fazer uma análise de risco, né? Faz o projeto com 0,6? Faz. Mas vamos fazer a análise de probabilidade de ruína para ver se bate, né? Porque às vezes a variabilidade do local é tão complexa que esse 1,6 pode ter região que Não vai dar. não vai dar. é, Né? verdade. Um ponto bem interessante que, inclusive, esse 1,6 na revisão da 6122, quando chegou nesse ponto da norma ali na tabela 6, tudo mais, tal, foi também um ponto discutível. Mantiveram 1,6, na próxima revisão vai manter, mas realmente é um ponto aí de discussão, que eu acho que a gente tem que aprofundar mais. Sim. Mas vale um incentivo, né? De você fazer as provas de carga antecipadas, para você, Totalmente. pelo menos, a construtora enxergar esse ganho Exatamente. e promover o ensaio. Tem que promover o ensaio, mas eu acho que você poderia, como projetista, fazer uma análise de risco. Uma análise de probabilidade de risco em função das sondagens que você tem do resultado da prova de carga. Uhum. Inclusive, Com certeza. dá para fazer, né? Isso Tá os dois. E não é difícil, não é né? difícil, não é difícil. Exatamente. Né? Professor, agora estamos chegando no final aqui do bate-papo, mas queria fazer mais uma pergunta. Um conselho para os jovens. Então, a gente sabe que os professores não são só professores, eles são psicólogos também. Nossos, né, não, Mari? Oh! Então, assim, para E são essa. espelhos também, Então, são né? A espelhos. gente se espelha muito, eu acho, né? E os jovens que eu falo que quando eu entrei no núcleo jovem da BMS, era isso, era tentar trazer os jovens para a geotecnia, porque acho que a gente passou um período sem, Exato. né? Não sei se você percebe isso, mas acho que a gente passou um período Sim. sem jovem nenhum se interessando. É. E aos poucos acho que as coisas Estão estão mudando. vindo. Então acho que seria nesse sentido, assim. Eu acho assim, eu vejo pelos estudantes de hoje, o estudante de 10 anos atrás, ele é muito diferente. É. A gente está tendo que superar muitos desafios dentro da sala de aula. Muitos, vocês não imaginam como. Né? Desde a pandemia para cá, eu mudei minha forma de dar aula completamente. Todo ano eu mudo. Olha só. Todo ano eu mudo. É que é trazer o aluno para dentro da sala de aula. Porque o aluno hoje tem uma pesquisa, né? Com 30 minutos ele já está dispersando por causa do celular, né? Então, Consegue de outras focar. coisas, né? Eu, por exemplo, não dou mais prova. Eu estou dando atividades, aulas, atividade, projeto, de forma que, né, demonstre o interesse. Ele tem que demonstrar o interesse. Mas eu acho que depende muito dele, né? Você vê, às vezes, cérebros, excelentes alunos que são desinteressados. Né? E às vezes acha que aquilo ali para mim depois eu aprendo, né? Mas e o momento da sala de aula, né? O momento do aprendizado, não na sala de aula, né? Aqui dentro de um evento como esse, e é difícil você trazer aluno para um evento, né? É difícil porque ele está ali concentrado. É difícil, né? Sim. Mas o conselho que eu dou, eu acho assim, não perder, né, aquela vontade que você tem, o porquê que você está ali fazendo aquele curso, né? Por que Sim. você está na engenharia civil? O que te levou a isso? Né? O que te faz sentir bem ali dentro daquele contexto, né? Procure se achar dentro daquela área da engenharia civil. Legal. Né? Eu acho isso importante, né? Eu quando comecei a fazer, eu já sabia o que eu queria trabalhar com solo. Desde o meu primeiro semestre, né? Porque eu sempre gostei. E eu me espelhei no professor também.
A gente sempre espelha, né, naquilo que você gosta, né? Mas, Sim. assim, procure conhecer e sair um pouco da academia. Eu acho que é importante isso, né? Sim. Você Sim. sair um pouco da academia, entrar no mercado de Experimentar a trabalho. prática ali, se é E aquilo que trazer você quer exemplos. mesmo. Exatamente. Eu, né? eu falo, assim, né? Eu dou aula também, e aí teve uma vez que um aluno meu falou assim: ah, professora, eu dava aula de sábado de manhã. Ah, professora, é sábado de manhã. Ah, eu só quero diploma. Eu falei, tudo bem, então você não precisa ficar aqui na minha aula, porque eu quero oferecer para meus alunos não é só um diploma, né? Sim. Então eu sempre tento trazer muito a experiência do mercado de trabalho desses todos os anos e fazer associações, porque eu acho que também quando você fica só na teoria é um Não. saco. Sim. E também só mostrar casos de obra sem saber como linkar uma coisa com a outra Sim. também não funciona. Então, eu acho que é isso, né? O desafio dessa nova geração, igual você falou, professor, você tem que chamar atenção, eu acho, né? Você tem que estar o tempo todo chamando a atenção deles para trazer eles para a sala de aula. Eu acho que é isso. Mas, infelizmente, ainda tem alguns que só querem o diploma, vai. Tem. Não, tem. Como todas as áreas, né? Mas também, né? É. É a sala de aula, é a parte técnica e é a inovação, é trazer essas partes novas, esses programas de modelagem e tudo mais, porque isso capta muito. Eles olham e falam, pô, isso é bonito, isso... E realmente sai muito bonito, a gente só não sabe se sai certo todas as vezes, mas é bonito, então começa a gerar interesse, né? E não ficar só naquela coisa ali fechada ali, que às vezes acaba Sabe que no caindo. semestre passado, eu dei uma disciplina eu dou uma disciplina de fundações, né? E aí eu peguei um aluno de monitor de mestrado que ele entende muito de machine learning. Legal. Então, o desafio para eles foi fazer o projeto de fundação usando machine learning acoplado a um software, que Olha é o que legal. RS Pio. Sim. Nossa, deve E Da eu ser falei Nova assim, difícil. não vai conseguir. Fizeram. Deu certo. Deu certo, sabe? Então, esses desafios, né? Você precisa dar desafio. Falei assim, olha, e eles gostam de desafio, Eles né? gostam, né? E Legal. fizeram e ficou legal, né? Legal. Então, coisa que, assim, todo ano eu tenho que Se pensar o reinventar. que eu tenho que fazer de novidade, né? Sim. Mas faz parte, né? Faz parte da academia, né? Da gente fazer isso e a gente fazer com gosto Faz porque também. gosta, Faz porque exatamente. gosta, Dar aula né? é um ato de gostar, de né? gostar. Sempre é isso. Nossa. Financeiramente nunca vale a pena, né? Não. É Né? A pessoa amor. pensa, você só trabalha ou dá aula? Né? Exato, exatamente. Essa é clássica, né? Paulo, eu ficaria aqui, nossa, muito tempo, delícia de papo, mas muito obrigada, Imagina. viu? Foi um prazer enorme te reencontrar e fazer essa conversa com você. Obrigada. Obrigado, Mariana. Foi Muito bom. obrigado, professor, pela contribuição, pelo bate-papo e vamos em frente que tem muito mais CEF aí pela frente. Não, obrigado, Dirley. Obrigado, Mariana. Estamos juntos aqui. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.